Olá, seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui numa bela casa na cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, para essa nova temporada de estudos, em meio a uma natureza exuberante que revela a respeito de Deus. Não apenas a natureza, mas também a sua palavra que nós temos em nossas mãos. E eu quero convidar você a também pegar a sua, para juntos aprendermos mais sobre esse tema tão especial que é conhecer mais sobre Cristo. Vamos fazer uma viagem do Gênesis ao Apocalipse e entender mais a respeito do maravilhoso Jesus. Por um curto período de 3 anos e meio, os discípulos tiveram diante deles o maravilhoso Jesus. Dia a dia andavam e falavam com ele, ouviam suas palavras de ânimo alcançado e assistiam às manifestações de seu poder em favor do doente, do aflito e sofredor. Ninguém jamais amou como ele. Sua personalidade era magnética e Jesus atraía multidões. Ao olharmos para as páginas do Novo Testamento, nós conhecemos mais sobre ele. Por isso não precisamos voltar à Palestina para ver aquilo que os discípulos viram. Através desse livro, nós podemos encontrar verdades a respeito dele e entrar em contato com o Mestre da Galileia. 2000 anos se passaram desde que seus pés tocaram esse planeta, mas a sua presença hoje continua tão real como foi para os discípulos naqueles dias. Deixe-se apaixonar como eles por esse maravilhoso Jesus. Eu quero aproveitar e convidar você para fazer um lindo estudo bíblico que nós preparamos e colocamos na internet. É o estudo Maravilhoso Jesus. Todos os 13 temas que estamos abordando aqui no programa, eles já estão na internet disponível para você. É um curso que você pode fazer online. Você pode acessar agora o nosso site biblia.com.br, clicar aí no Maravilhoso Jesus e começar a fazer esse curso online. Você vai assistir a 13 videoaulas que nós gravamos lá em Israel, com muito carinho para você. E eu queria mostrar agora um pouquinho desse material para você conhecer mais. Jerusalém sempre foi na Bíblia a capital do povo de Deus. E a gente sabe que vai ser nessa região que vai se estabelecer a Nova Jerusalém. Então é uma emoção ímpar estar nessa cidade. E aí, gostou? Tem muito mais nesse estudo, por isso acesse agora biblia.com.br, comece o seu curso online. E todos aqueles que fizerem as 13 videoaulas, as 13 lições, poderão imprimir esse lindo certificado personalizado do estudo, para você guardar com muito carinho, como uma lembrança desse tempo que você esteve junto com a Novo Tempo estudando a respeito do maravilhoso Jesus.
Em nosso último estudo, aprendemos sobre o batismo de Jesus. O Evangelho de Mateus declara que, após ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso está em Mateus capítulo 4, verso 1. A missão de Jesus logo deveria começar. Antes, porém, ele deveria se retirar das movimentadas cenas da vida para o solitário deserto da Judéia, a fim de suportar as tentações do inimigo em favor daqueles a quem ele viera salvar. Hoje, vamos aprender um pouquinho mais a respeito desse importante tema e das tentações enfrentadas por Jesus. A Bíblia ensina que Satanás é o originador do pecado. João, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, João escreveu assim: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, define a obra de Cristo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Satanás havia tido sucesso em suas rebeliões anteriores. Na primeira, no céu, ele havia conseguido 33% de êxito ao enganar 1/3 dos anjos de Deus. Você pode conferir isso em Apocalipse capítulo 12, verso 4. Na sua segunda rebelião, agora no Jardim do Éden, o seu êxito foi maior, 100%, ao levar Adão e Eva à desobediência. Agora, diante do Filho de Deus, ele esperava também ser vitorioso novamente. Então, ao chegar ao deserto, ele vai tentar enganar a Cristo, levá-lo ao pecado. Na palavra de Deus, Cristo é comparado ao segundo Adão. Onde o primeiro Adão falhou, Cristo, o segundo, deveria vencer pela raça caída. No isolado deserto, Jesus não estava em posição favorável para suportar as tentações de Satanás, como estava Adão quando foi tentado no Éden. Adão era perfeito e Cristo assumiu uma natureza com 4.000 anos de degradação. Todos os órgãos e as faculdades de Adão estavam em perfeita harmonia. Cristo estava enfraquecido. Adão estava cercado por anjos e com todo o conforto do jardim. Cristo estava solitário num deserto e há 40 dias sem se alimentar. Você percebe a diferença entre os dois momentos? Então Satanás se aproxima e lança sobre Cristo as 3 tentações que a palavra de Deus revela para nós. Durante toda a sua vida, Cristo sempre foi tentado e perseguido. Entretanto, nas 3 tentações do deserto, nós vemos mais claramente o grande conflito em ação e a vitória de Jesus sobre Satanás e as forças do mal. Qual foi a primeira tentação que Cristo sofreu? Em Mateus, no capítulo 4, verso 3, nós lemos a respeito dessa primeira tentação. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. No deserto estéril e desolado, Jesus estava rodeado por animais selvagens e jejuou por 40 dias e 40 noites. Ele estava extremamente faminto devido ao longo jejum. Adão havia falhado diante da tentação do apetite e Cristo, em sua humanidade, ocupou o lugar do segundo Adão para suportar o terrível jejum e vencer em favor do homem. Qual foi a resposta de Cristo a essa primeira tentação? Em Mateus 4,4 nós lemos: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Durante toda a sua vida, Cristo nunca realizou milagres em benefício próprio. Tinha poder para fazê-lo, mas não fez.
Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou 5.000 pessoas, mas não usaria seu poder em benefício próprio. O domínio próprio de Jesus prevaleceu sobre a fome e mesmo sobre a morte. Caso houvesse cedido à tentação e transformado as pedras em pães, estaria abandonando sua confiança e dependência de Deus. A vitória de Cristo sobre a primeira tentação tornou possível à humanidade ser vitoriosa sobre o apetite. Qual foi a segunda tentação sofrida por Cristo? Em Mateus, no capítulo 4, versos 5 e 6, eu leio: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás não estava disposto a cessar seus esforços por todos os meios para obter a vitória sobre Cristo. Na tentativa de intimidá-lo, Satanás o levou à cidade de Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. Então disse para Jesus: Se tu és o Filho de Deus, atira-te para baixo. Cristo foi tentado a dar evidência desse fato. Certamente não teria nada a temer, porque os anjos de Deus estariam ali para ampará-lo. Mas vejam qual foi a resposta de Cristo em Mateus 4, verso 7. Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não testaria a fidelidade e amor do Pai, não tentaria presunçosamente a Deus para que agisse em sua providência por sugestão de Satanás. Cristo sabia que o Pai o sustentaria se ele houvesse pedido isso. No entanto, fazê-lo sem a ordem expressa do Pai não mostraria a força da sua fé, mas a fraqueza de sua natureza humana. Cristo saiu também vitorioso sobre a segunda tentação e nos deixou um perfeito exemplo, mostrando que devemos ter fé inabalável em Deus diante das provas e dos perigos que enfrentamos ao longo de nossas vidas. Olhando ainda para os evangelhos, nós percebemos cada vez mais o ódio de Satanás por Cristo, mas ele sempre permaneceu leal ao Senhor. Qual foi a terceira tentação que Cristo sofreu no deserto? Em Mateus 4, versos 8 e 9, nós lemos o seguinte: Levou o diabo ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Nas duas primeiras tentações, Satanás não havia revelado seus propósitos e sua identidade. Ele afirmara ser um mensageiro exaltado das cortes celestes. Mas agora tira o seu disfarce. Apresentou-se como inimigo e prometeu a Cristo todos os reinos do mundo na mais atrativa beleza, enquanto se dizia príncipe desse mundo. Esta última tentação, a mais persuasiva das três, a mais difícil de ser suportada. Satanás sabia que a vida de Cristo deveria ser de injustiça, agrúrias, sofrimentos e pensou que poderia aproveitar-se desse fato e subornar Cristo a renunciar à sua integridade. Satanás usou toda a sua força nessa última tentação, pois esse seria seu último esforço para decidir seu destino se seria vitorioso. Jesus então responde à tentação com Mateus 4, verso 10. Então lhe ordenou Jesus: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quando Satanás solicitou a homenagem divina de Cristo, despertou-se-lhe indignação. Cristo não podia suportar essa presunção de Satanás. Usando sua divindade, ordenou: Satanás, retira-te daqui.
Hebreus 4,15 diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Mas o que significa isso? Por certo, Jesus não foi tentado nas mesmas tentações que enfrentamos hoje. Existem tentações que são peculiares aos nossos dias, mas o que Paulo está tentando ensinar aqui é que ninguém nunca, jamais será tentado além daquilo que Cristo foi tentado. Satanás esgotou contra ele todas as suas artimanhas e todos os seus enganos. A vitória em Cristo, ela é certa. Todo aquele que confia em Jesus sairá vitorioso na tentação. Por causa de sua vida santa, Jesus pode oferecer perdão para o maior pecador. João Batista havia antecipado a obra de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo explica que assim como os pais desobedeceram ou como a desobediência veio por meio de um homem, nós nos tornamos pecadores, assim também, pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, nós nos tornamos justos. A vida santa de Cristo nos é imputada e nós somos considerados justos diante de Deus. Qual é então o segredo da vitória? O segredo da vitória de Jesus foi que ele venceu por sua dependência de Deus. Tudo o que ele fazia estava em perfeita harmonia com o Pai. Agora, além da sua dependência de Deus, Jesus conhecia também a palavra. Ele venceu pelo conhecimento da palavra. As suas respostas às tentações sempre foi: está escrito. E a Bíblia oferece para mim e para você uma linda promessa. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, Paulo declara que nós nunca, jamais seremos tentados além das nossas forças. Diante dessa realidade da vitória de Cristo, que Ele oferece a mim e a você, qual hoje será a sua decisão? Talvez você esteja passando por um vale de provas, por um momento difícil na vida, mas a promessa de Cristo é: eu estarei com você e nós venceremos pelo poder dEle. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Pai Santo, que nós sejamos fortalecidos por Cristo diante da prova e que a mesma vitória que o Senhor obteve sobre Satanás, pela tua dependência com o Pai, pelo conhecimento da palavra, nós também possamos experimentar em nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Jesus prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Espere-o. Chegamos então à terceira e última tentação enfrentada por Cristo. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 8, nos diz: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Interessante, nessa terceira tentação, nós vemos a audácia de Satanás e o desejo que ele sempre teve de ocupar o lugar de Deus. Lá no céu, no santuário, onde o pecado surgiu no seu coração, ele desejou ser maior do que o Criador. Desejou subir acima das mais altas nuvens e estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Ou seja, a criatura queria o lugar do Criador. Esse sentimento se demonstra mais uma vez aqui, na terceira tentação, quando ele apela para Cristo que o adore. E se Jesus fizesse isso, adorasse Satanás, ele estava prometendo devolver todos os reinos do mundo para Cristo sem o sacrifício da cruz. Mas os reinos não pertencem a Satanás. Ele não tem o domínio sobre eles. Ele, por usurpação, ocupou o lugar de príncipe deste mundo, mas Cristo veio para desfazer as obras do diabo. E olha qual foi a resposta que Cristo deu a Satanás. Versículo 10, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A Bíblia diz que nesse exato momento o diabo o deixou e vieram anjos e passaram a servir ao Senhor Jesus. Cristo foi vitorioso sobre todas as tentações.
E a palavra de Deus apresenta uma confortante promessa para mim e para você. Ela aparece aqui no livro de Hebreus, capítulo 2, versos 17 e 18. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que promessa linda! Jesus foi tentado em todas as coisas para socorrer aqueles que hoje também são tentados. Querido amigo, querida amiga, diante de qualquer prova da vida, em qualquer momento de dificuldade, provação, quando se abater sobre a sua vida a dificuldade, a tentação, a prova, não se esqueça. Jesus foi provado severamente para que ele pudesse nos acudir hoje em nossa tribulação. Este é o segredo da vitória sobre cada uma das tentações. Mas você pode estar se perguntando, pastor, o que quer dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas? Bom, isso é o que ensina a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 4, verso 15. O autor de Hebreus diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, o que quer dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas? Por certo, Jesus não foi tentado nas mesmas tentações que enfrentamos hoje. Existem tentações que são peculiares aos nossos dias. Mas o que o autor de Hebreus está enfatizando é que ninguém nunca será tentado mais que Jesus. Ele foi tentado em toda a intensidade. Satanás esgotou contra ele as suas artimanhas, os seus enganos. E eu queria fazer menção para vocês de um artigo que eu li na revista Adventista, do pastor Vinícius Mendes, de dezembro de 2016. Ao analisar o texto de Hebreus 4,16, uma pergunta ele formula: estaria esse texto dizendo que Cristo tinha propensão ao erro como todos nós, mas que, mesmo assim, não cometeu atos pecaminosos? Para responder a essa pergunta, é preciso saber de fato o que é tentação. Quando vamos aqui para o livro de Gênesis, no capítulo 3, e Lucas 4, as tentações no deserto, nós podemos entender um pouquinho melhor esse tema. Antes de possuir propensões pecaminosas, o primeiro casal, Adão e Eva, acreditou que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Isso está em Gênesis 3:6. Nessa passagem, é possível perceber 3 aspectos de toda tentação: fisiológico, estético e existencial. A vontade de comer o fruto representa todos os desejos de ordem biológica, como sono, sexualidade, alimento, etc. O juízo estético de Adão e Eva em relação ao fruto representa toda a tendência humana de avaliar as pessoas e as coisas pelo que se vê. A compreensão equivocada deles de que o fruto poderia lhes dar entendimento foi a tentação de imaginar que pudessem ser mais sábios em suas escolhas do que Deus. Assim, nós podemos entender a tentação de Cristo nessa mesma dimensão. A palavra de Deus apresenta alguns textos onde ela ensina que Cristo veio como o segundo Adão. Eu queria partilhar pelo menos 2 com você. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, nós lemos: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Aqui nós temos uma referência a Cristo como sendo o último ou o segundo Adão, ou seja, ele viria para vencer aonde o primeiro Adão havia falhado. E quando vamos para o livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo ensina a mesma verdade. Romanos, capítulo 5,
versos 12 em diante. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, no versículo 14, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Versículo 15, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantemente sobre muitos. E no verso 17, Paulo conclui: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esses textos deixam claro para mim e para você de que Jesus veio como o segundo Adão, e aonde Adão falhou, Cristo deveria vencer. E como o diabo esperava vencer a Cristo como vencer Adão, apresentou a primeira tentação na mesma área que havia apresentado para Adão, a tentação do apetite. Como segundo Adão, Cristo foi submetido ao mesmo teste. Foi tentado nas mesmas áreas. De acordo com a sequência de Lucas, o diabo tentou Jesus no deserto primeiro. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui está o aspecto fisiológico da tentação. Depois, levou Jesus para um alto monte e mostrou os reinos do mundo. Aqui está o aspecto estético da tentação. E em terceiro lugar, se tu és filho de Deus, atira-te para baixo. Aqui está o aspecto existencial da tentação. Na última tentação, o diabo queria que Jesus se jogasse do pináculo do templo para forçar um salvamento espetacular dos anjos. Assim, de forma apoteótica, comprovasse que era o Messias. Contudo, a vontade de Deus era que as pessoas chegassem a esse entendimento pela fé nas Escrituras. O mesmo padrão tridimensional de tentação acontece hoje. Agora olhe comigo para o texto de 1 João, no capítulo 2, verso 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ao nos exortar contra a tentação, o apóstolo João disse: tudo o que há no mundo. E quando ele fala da concupiscência da carne, aqui está o aspecto fisiológico. Já a concupiscência dos olhos tem a ver com o aspecto estético e a soberba da vida com o aspecto existencial. Isso não procede do Pai, mas do mundo, conclui João. Assim, cada ato pecaminoso que somos tentados a praticar origina-se em uma dessas três gavetas, se assim pudéssemos chamar, de Satanás. O aspecto fisiológico nos afeta em relação aos desejos biológicos, que em si mesmo não são pecaminosos. Por meio dos estímulos visuais, o inimigo nos ataca a usar o nosso juízo estético e nos iludir com aparências, escondendo os custos terríveis de uma decisão errada. O aspecto existencial é o ponto em que o inimigo nos tenta a sermos mais parecidos com ele. No céu, Lúcifer quis ser mais sábio e poderoso do que Deus e acreditou que poderia viver sem depender do Pai. Nesse sentido, Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado.
Aqui a expressão nossa semelhança, a palavra grega homoiotes, indica que a tentação de Cristo não foi exatamente igual à nossa, mas parecida. Isso fica claro, por exemplo, pelo fato de que o Senhor não ter enfrentado as exatas tentações, por exemplo, de uma mulher divorciada, com 4 filhos para criar, vivendo numa metrópole nos dias de hoje. Além disso, a cláusula sem pecado, hamartia, indica a principal diferença entre a nossa tentação e a tentação de Cristo. Enquanto Jesus era sem pecado, nós enfrentamos a tridimensional tentação com nossas concupiscências, que são propensões pecaminosas. Tiago 1,14 nos fala isso. Isso não nos coloca em desvantagem em relação a Cristo. Ao contrário, faz dele o nosso perfeito substituto. Com a natureza humana semelhante à de Adão no aspecto moral, Cristo venceu onde o primeiro homem falhou e assim libertou a humanidade das garras do inimigo. Por isso Jesus é o segundo Adão e venceu aonde o primeiro falhou. A boa notícia do Evangelho é que a vitória de Cristo pode ser agora a nossa vitória. Olha o que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O texto deixa claro que por causa de sua vida santa e justa, Jesus pode oferecer perdão para o maior pecador. João Batista já havia antecipado a obra de Jesus, quando lá em João 1,29 é declarado: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo explica que assim como pela desobediência de um só homem, Adão é claro, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. A vida santa de Cristo nos é imputada e somos considerados santos diante de Deus. Uma pergunta que talvez você se faça diante da tentação: qual é o segredo da vitória? Qual foi o segredo da vitória de Jesus ao vencer Satanás no deserto? Jesus venceu por causa de sua dependência de Deus. Tudo o que fazia estava em perfeita sintonia e dependência do Pai. Por longas horas e noites era achado em oração, buscando o auxílio do céu para a obra que viera a realizar. Jesus também venceu pelo conhecimento da palavra. Suas respostas às tentações sempre foi: está escrito. Prezado amigo, prezada amiga, a Bíblia nos faz uma confortante promessa para todos nós que estamos enfrentando a tentação. Ela está aqui em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, onde Paulo diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Se eu e você queremos vencer como Jesus venceu, nós precisamos ser como ele era. E nós precisamos estabelecer o nosso relacionamento com base nesses 2 pilares. É o conhecimento da palavra e a dependência de Deus. Jesus, ele era coerente no seu discurso e na sua prática. Eu nunca me esqueço do último discurso feito por Kofi Annan, secretário da ONU por muito tempo, onde ele falava que a maior necessidade do nosso mundo é de pessoas coerentes. A autoridade de Cristo emanava dessa coerência, emanava do conhecimento que ele tinha da palavra e da sua relação com Deus. Então, se eu e você queremos vencer como Jesus venceu, nós precisamos depender de Deus. Agora, como que se depende dele? Confiando a cada instante, confiando que ele pode suprir
todas as nossas necessidades, confiando que Ele nos ama, confiando que Ele deseja nos salvar, a despeito de nossas fraquezas e de nossas falhas. Quando se trata de salvação, Deus está desesperado para salvar o homem, porque Deus quer de todos os custos, de todos os jeitos, levar a todos nós para os céus. Mas Ele não vai forçar nenhuma decisão nossa. Eu estava há poucos dias na casa de alguns amigos e ali os meus 3 filhos, Rafael, Mateus e Lucas, foram tomar banho numa piscina de crianças. Naquele domingo eu não quis entrar, mas eu fiquei ali, do lado de fora, observando enquanto eles brincavam numa piscina muito rasa. O mais novo não entrou, a piscina não dava pé para ele. E eu fiquei vigiando em todo momento o meu filho mais novo, Lucas. Ele estava com alguns brinquedos e às vezes ele jogava dentro da água e se abaixava novamente para apanhar. Ele fez isso dezenas de vezes, é claro que debaixo do olhar de um atento pai. Mas houve um momento que ele se abaixou para pegar um brinquedo e o corpo desequilibrou e ele caiu dentro da piscina. Eu estava com uma calça jeans, estava de tênis. Eu havia advertido ele várias vezes do perigo da piscina, de como ele deveria se portar. Mas como que você acha que eu me comportei nesse momento? Você acha que eu fiquei dando sermão para meu filho enquanto ele se afogava? Claro que não. Do jeito que eu estava, eu pulei dentro da piscina e ergui meu filho para que ele respirasse. O desespero de um pai para salvar um filho que em questões de minutos pode perder a vida é o desejo que Deus tem de salvar você da tentação e do pecado. Você está constantemente debaixo dos olhos de um pai que ama e que está disposto a salvar você assim que você precisar. É por isso que você pode confiar nele. Esse texto de Paulo nos garante uma coisa: nós nunca seremos tentados numa prova maior do que nós podemos suportar. E o que dizer do segundo segredo de Jesus? O conhecimento da palavra. Davi escreveu: guardo as tuas palavras no coração para não pecar contra ti. Eu e você temos que guardar esse livro no coração. E como faz isso? O melhor caminho é tendo contato diário com a Bíblia e, na medida do possível, memorizar as promessas que Deus faz nesse livro para todos nós. Quando nós temos a prática de memorizar textos da Bíblia, no momento da aprovação, Deus vai nos dar aquele verso que nós precisamos para responder à tentação como Jesus fazia. Está escrito. É assim que eu e você devemos fazer, se nós queremos ser vitoriosos na nossa batalha contra o mal. Quando estudamos o assunto da tentação na Bíblia, um exemplo muito claro que está registrado para nosso ensino é a experiência de Daniel e seus 3 amigos na corte babilônica, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens passaram por severas provas, mas foram vitoriosos. Falamos no programa de hoje a respeito dos 3 aspectos da tentação. Agora olhe para Daniel capítulo 1 e perceba se isso também não aconteceu na prática, na vida desses 4 jovens. Aqui nós temos as dimensões da tentação. No capítulo 1, verso 3, nós lemos: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. E o verso 4 diz assim: jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio real e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Aqui está
uma primeira tentação que Babilônia ofereceu aos jovens que serviam ao Senhor. Eles deveriam aprender a língua e a cultura dos babilônicos. Os caldeus ou babilônicos eram povos politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. E agora, Daniel, Ananias, Misael e Azarias deveriam aprender dessa cultura, conhecer dos deuses de Babilônia. Os deuses de Babilônia recebiam também números, sendo que o número 6 representava o Deus menor e o número 60 o Deus maior. Marduk era o principal deus dos babilônicos e, no meio de uma geração totalmente politeísta, o diabo esperava ter êxito sobre Daniel e seus amigos. Mas olha o que aconteceu na experiência deles. Eles não serviram aos deuses da Babilônia. Eles permaneceram leais ao Senhor, mesmo diante de uma cultura politeísta. Você percebe que hoje nós temos a mesma tentação da cultura? A todo custo, a mídia busca colocar uma cultura que na realidade é contra os valores da Bíblia. E nós estamos falando aqui do estilo de música, do estilo de vida, estamos falando de entretenimentos, estamos falando de comida, de bebida, estamos falando de sexo e tantas outras coisas. A cultura desconhece completamente os princípios da Bíblia e procura cada vez mais forçar-nos a viver aquilo que eles querem ditar. Mas os jovens em Babilônia foram leais a Deus e Deus honrou a esses jovens. A despeito de conhecerem da cultura, eles não foram influenciados por ela. Eles não assimilaram os elementos prejudiciais da cultura. Mas há aqui um segundo teste pelo qual os jovens passaram e que eu e você também somos chamados a enfrentar. A palavra de Deus diz, no versículo 5, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados ou mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Se a primeira tentação envolveu o aspecto mental da sua religiosidade, de adorar os deuses ou não, a segunda prova envolveu o aspecto físico, comer das iguarias da mesa real. Agora, sobre a mesa real, estavam postas todas as carnes, inclusive as carnes consideradas imundas, com base em Levítico capítulo 11. Sobre a mesa do rei havia o vinho, condenado na Bíblia. E olha qual foi a postura de Daniel diante desta prova. Versículo 8. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel não sabia qual seria o futuro dele e dos seus amigos, mas ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Então Daniel vai sugerir que eles sejam alimentados agora com legumes, com água, por um prazo teste de 10 dias. Deus honrou a fidelidade desses jovens e ao findar dos 10 dias, eles estavam mais robustos, com melhor aparência do que os outros jovens. E foi assim que eles granjearam a confiança do chefe dos eunucos, para que em todo o processo de preparo eles não se contaminassem com aquelas carnes imundas ou carnes oferecidas aos ídolos, porque ao participar dessas refeições, eles estariam também adorando aqueles deuses que os babilônicos adoravam. Foram leais ao Senhor e Deus foi fiel também a esses jovens. Mas há ainda aqui um terceiro e último teste, um teste que também somos chamados hoje a enfrentar. A palavra de Deus diz no versículo 7, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego.
Podemos chamar esse desafio de desafio espiritual, porque os babilônicos, ao mudarem os nomes dos jovens hebreus, esperavam com isso que sua religiosidade fosse mudada. Os nomes hebreus eram apelações, referências ao Deus verdadeiro. Mas com a mudança desses nomes, os babilônicos esperavam de que a religiosidade desses jovens fosse afetada e eles abandonassem o seu culto monoteísta e se juntassem ao politeísmo de Babilônia. Mas isso não aconteceu. Eles permaneceram leais ao Senhor. Eles não se curvaram diante dos deuses da Babilônia. E quando nós chegamos ao capítulo 3, nós temos uma das provas mais severas, quando Nabucodonosor ergue uma estátua de ouro e manda que todos adorem essa estátua. Você está lembrado que eu disse que o Deus maior era representado pelo 60 e o Deus menor pelo número 6? Pois essa estátua que Nabucodonosor erigiu na planície de Dura, ela tinha 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Ou seja, esta imagem representava o panteão dos deuses da Babilônia. E se curvar diante dela era se curvar diante desses falsos deuses. Quando os instrumentos foram tocados, quando o sinal foi dado e quando todos se dobraram, os 3 amigos de Daniel não se dobraram. Você conhece a história. O resultado natural? Lançados na fornalha. Essa lição ensina para mim e para você de que às vezes Deus não impedirá que passemos pela prova, mas Ele nos dá uma certeza. Ele vai estar conosco em todos os momentos, mesmo no meio do fogo. E para a surpresa de Nabucodonosor, quando ele olhou para dentro da fornalha, ele perguntou para os seus auxiliares: nós não lançamos 3 homens? Por que eu vejo 4? E o quarto deles é semelhante ao Filho dos deuses. O próprio Cristo veio para estar com seus filhos fiéis. Queridos irmãos, queridos amigos, todos nós seremos tentados em todas as dimensões da vida, mas se nós formos leais ao Senhor, se resolvermos firmemente em nosso coração não nos contaminar, como resolveu Daniel, o resultado será o que foi para esses jovens: o milagre da presença de Deus e da salvação. Que nós aprendamos hoje com a Bíblia, com suas histórias e com o exemplo maior do Senhor Jesus Cristo, que nós podemos vencer sim a tentação, que há poder em Cristo para todos nós vencermos todas as provas. E nunca se esqueça da promessa que Paulo nos fez em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além das vossas forças. Diante das verdades que hoje nós estudamos, a pergunta que eu faço é: que decisão você vai tomar? Está disposto você a confiar na graça e no poder de Cristo para vencer todas as tentações? Eu queria que você pensasse nisso enquanto ouviremos agora mais uma música. Foi de ferida em ferida que eu vi, não vale a pena cultivar carinho pela dor que eu senti. O tempo é lento, mas consegue consolar o choro e a dor, mas resta memória que não me deixa esquecer. Mas eu sei que existe o fundo do mar, o lugar pras minhas mágoas
libertar e nunca mais lembrar. São essas águas turvas que vou procurar quando a amargura me sondar, pois nelas tua graça afogou os erros meus. A tua perfeição se estende desde o céu até o escuro do oceano, tornando invisível o que lá deixei. Me ensina a ir pro fundo. O lugar pras minhas mágoas lançar pra perdoar. Se o eterno insiste em me redimir, que o orgulho não me venha impedir de querer chegar ao fundo do mar. O lugar pras minhas mágoas lançar pra perdoar. Pra perdoar, me libertar e nunca mais lembrar. Amém. Que essa possa ser a sua decisão e também a minha. Vamos orar para que Jesus nos fortaleça em cada momento de nossas vidas e nos dê vitória sobre toda e qualquer tentação? Pai Santo, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra que hoje nós tivemos e por sabermos que assim como Jesus foi vitorioso sobre todas as tentações, nós também podemos ser. Por isso, bom Pai, nos colocamos mais uma vez em Tuas mãos, suplicando que a Tua graça nos alcance, que o Senhor perdoe nossas falhas, nossos pecados e que o Senhor nos conceda um novo coração. Tire de nós, Pai, o coração de pedra e coloque no lugar dele um coração de carne, sensível ao Teu Espírito, e nos prepare a cada instante para a Tua breve volta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amigo, por você ter nos acompanhado no Bíblia Fácil de hoje. Quero aproveitar e oferecer para você o curso Maravilhoso Jesus. Ele já está em nossa plataforma digital, biblia.com.br. Nesse site, você clica lá no curso Maravilhoso Jesus. São 13 lições e em cada lição você vai ter um vídeo com esse mesmo tema dessa temporada, gravado lá em Israel, com imagens que você ainda não conhece. Jerusalém, deserto da Judéia, Mar da Galileia e tantos outros locais. Um material rico para você conhecer mais e mais do Senhor Jesus. Quando você terminar as 13 lições, você vai receber um certificado virtual que você pode imprimir e guardar em sua casa, como uma lembrança desse estudo tão precioso.
Por isso, meu convite, acesse agora mesmo o site biblia.com.br e faça a sua inscrição. Semana que vem, nós continuaremos a nossa temática sobre Jesus. Por isso, eu espero você em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá.